Chamo agora o professor doutor Ivan Garcia Simões, advogado, jurista, professor da UFRJ e da UERJ. Com satisfação, a palavra é sua, professor Ivan Garcia Simões. Muito obrigado, meu querido Cícero, na figura de quem eu cumprimento toda a comissão organizadora desse 15º seminário. Eu queria dizer que, mais uma vez, é uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui entre vocês e poder participar desse diálogo que sempre nos enche de iluminação, de esclarecimento e, obviamente, é o que permite que nós possamos continuar caminhando. Eu pensei aqui em falar um pouquinho sobre, a respeito do tema, falar um pouquinho sobre as novas morfologias do trabalho, e, sobretudo, aquelas que vêm empregando cada vez mais o uso da tecnologia, da telemática, da informática, né, nesses tempos de pandemia. Falando mais especificamente do teletrabalho e do home office. A regulação trabalhista, do direito do trabalho, vem apresentando, a pretexto dessa necessidade mais emergencial do capital, mais flexibilizações e caminhando mais avançadamente no sentido das transformações que já vinha passando. O neoliberalismo ele apresenta como premissa a necessidade dos agentes econômicos serem liberados de quaisquer externalidades. Então, ele propugna pela liberalização dos mercados, seja do mercado comercial, seja do mercado financeiro, mas também do mercado de trabalho. Então, a crença de que, sem essas externalidades, os agentes econômicos poderão ter mais previsibilidade para os seus investimentos, né? E com isso, ampliação da produtividade e, eventualmente, até da distribuição, porque até o neoliberalismo tem uma, né, pelo menos com Friedman, tem uma política distributiva de renda mínima e etc. Mas eles acreditam que com isso, com essa liberalização, então essas forças produtivas podem ser liberadas para que produzam, né, ou seja, orientadas a partir das referências de oferta e demanda tão somente, a partir do mercado tão somente. O que, obviamente, é falacioso. Isso já se mostrou há 200 anos inadequado, né? Com uma série de efeitos deletérios, concentrador de renda, concentrador de capital e disseminador de miséria, de violência, né? E de desumanização. Portanto, o que vem sendo apresentado aqui nessa quadra pelas inovações do direito do trabalho é o reflexo dessa ofensiva neoliberal, né? Um processo de desregulamentação muito intenso para a satisfação única e exclusivamente dos interesses do capital dentro dessa perspectiva neoliberal. Então, nós temos legislações que autorizam o empregador, em medidas unilaterais, alterarem o contrato de trabalho dos empregados, submeterem eles a esse teletrabalho, enfim, poderem flexibilizar a jornada, né, submeterem eles a uma quantidade maior de trabalho, inclusive, a despeito do próprio meio tecnológico já naturalmente intensificar o trabalho, né, e as outras técnicas que a reestruturação produtiva toyotista já vem assimilando, né, vem sendo assimilada, como, por exemplo, essa transferência das funções de gestão, das funções de comando, de autocontrole de qualidade, de rechecagem de qualidade, e o contrato todo, vamos dizer assim, orientado por uma venda da força de trabalho através da unidade de tarefas, de peças, e não mais da unidade de tempo, o que faz com que o capital se libere, pelo menos parcialmente, de uma certa espécie de capital fixo, né, de capital constante, que são aqueles gastos com o estabelecimento, com os imóveis onde os trabalhadores ficavam, gasto de energia elétrica, água, aluguel e etc., transporte, logística, transferindo esses custos praticamente todos para o trabalhador
no seu lar, na sua casa, né? É claro que também aqui as novas tecnologias, por outro lado, e até no sentido da recomposição, ou da, vamos dizer assim, de uma desproporção na composição orgânica do capital, faz com que se gaste mais em tecnologia, há mais investimentos nessas, vamos dizer assim, novidades tecnológicas, nesse maquinário que adota efetivamente a inteligência artificial, que adota a internet das coisas, que adota o processamento de big data, de grandes quantidades de dados, né? Enfim, esses investimentos eles vão fazer com que esse capital super concentrado, super monopolizado, globalmente concentrado, apresente mais sintomas da sua doença crônica, né? Ou seja, ao investir mais em capital constante do que em capital variável, porque essas tecnologias dispensam força de trabalho, se gera uma desproporção na composição orgânica do capital, que gera uma tendência de queda da taxa de lucro. Ora, para que justamente se recomponha essa taxa de lucro e esses níveis de acumulação, o capital desesperadamente tem tentado realizar uma massa de lucros monstruosa, uma massa de lucro imensas, monumentais. E como é que ela tem feito isso? Através dessas novas técnicas de liberalização da produção e investimento tecnológico, com as quais se amplia aquilo que o Marx chama no livro 2 de tempo de rotatividade das formas de capital. Né? Então, a aceleração da rotação das formas de capital tem feito, de fato, junto com essa flexibilização da regulamentação do trabalho, uma possibilidade de conquista de massa de lucro que compensa a queda das taxas de lucro. E sobretudo no capital periférico, como o nosso, já dizia Rui Mauro Marini, essa necessidade ainda é ampliada em face da transferência de valor que o capital daqui tem que entregar, transferir para o capital do capitalismo central, do centro, né, enfim, do capitalismo. Então, porque tem mais produtividade, enfim, nessas relações degradadas de troca, né, nessas condições de troca degradadas. Portanto, o que a gente percebe em termos jurídicos é uma adaptação para as necessidades do capital. Esse capital em crise, esse capital que tem a pandemia como um elemento catalisador de uma crise estrutural que já vinha dando sinais evidentes da sua renitência, né? E que o neoliberalismo, então, é usado para aprofundar esses sintomas da crise, apenas tentando sobreviver com essas imposições que se fazem aí, no caso, a desregulamentação do mercado do trabalho. Agora, essa tecnologia, ela leva, como o professor José Luiz Quadros de Magalhães colocou aqui no final, ela leva a algumas alterações na realidade do mundo do trabalho. Essas tecnologias permitem uma captura da subjetividade, um evanescimento entre tempo de trabalho e tempo fora de trabalho, fazendo com que haja uma penetração do mundo do trabalho, da realidade do trabalho, para as esferas chamadas de vida privada do trabalhador. A rigor, você vai ter, vamos dizer assim, as necessidades de controle, comando e supervisão do trabalho praticamente assimiladas pelo próprio trabalhador. E esse processo de introjeção mental, psicológica, de hábitos que o meio telemático e o meio informático suscitam, obviamente que não é um acaso da tecnologia, não é decorrência de um desenvolvimento natural, né, vamos dizer, das técnicas aplicadas à produção. É preciso desfetichizar a tecnologia. É preciso entender que essa tecnologia atende a um interesse. Atende ao interesse daqueles que se apropriam desse conhecimento. Portanto, o papel de neurocientistas, o papel de psicólogos, junto a marqueteiros, a engenheiros da comunicação, é fundamental para a criação dessa ambiência virtual,
essa ambiência que faz evanescer a figura da própria relação empregatícia, do próprio empregador. Então, percebam, até pouco tempo atrás, o trabalhador, quando era dispensado, tinha a consciência de quem o dispensava era o seu patrão. Ele via essa alteridade, ele via essa diferença. Hoje ele é envolto num sistema de metas, num sistema virtual que virtualiza o seu trabalho, de tal forma que ele entende que, já percebendo, porque ele faz esse autocontrole, que ele não está performando, que ele não está atingindo as metas, a responsabilidade pela dispensa é dele, porque ele não teve o mérito suficiente para alcançar as metas pré-estabelecidas pelos programas, pelos aplicativos e por todos esses processos de mediação que objetivizam essa relação com o seu empregador e invisibilizam o seu empregador. Então, afora a transferência, evidentemente, do risco da atividade econômica, essa captura da subjetividade do trabalhador leva à invisibilização da própria relação de exploração, da própria relação contraditória que ele tem com o seu empregador. E, ademais disso, um evanescimento da identidade de classe. O isolamento no mundo virtual, na telinha do celular, na telinha do computador, propicia, de fato, uma aceleração desse processo de desidentificação, de desidentidade de classe, de desmobilização de classe, que foi um efeito colateral, vamos dizer assim, da Revolução Industrial Fabril. Agora, nesse cenário que é bastante adverso para as classes trabalhadoras, não obstante as condições objetivas de produção estejam totalmente globalizadas, a interação no mundo é cada vez mais integrada desses trabalhadores, a invisibilidade do trabalho no processo de geração do valor da mercadoria é cada vez maior. A colonização que é feita por essa virtualidade telemática, ela também cumpre um papel de que os interesses das classes trabalhadoras são cada vez menos interesses identitários de classe e passam a ser interesses de mero consumo, ou interesses em que esse consumo conspícuo é cada vez mais orientado, de forma deliberada também. A gente viu aí aquele filme Dilema das Redes, que mostram aí os mecanismos através dos quais se orienta o consumo, que não é propriamente uma novidade. A novidade é o meio, a novidade é a escala, mas o marketing está aí desde metade do século XX para orientar o consumo mesmo e para invisibilizar o trabalho por detrás dessa relação de troca mercantil. Então, nós temos um cenário bastante adverso, mas que precisa reconhecer e que torna cada vez mais imperativo o conhecimento do processo de produção e reprodução do capital. Só ele poderá reintroduzir ao trabalhador a sua consciência de classe, mas consciência de classe verdadeira. Qual o seu papel nesse processo de produção e reprodução do capital? Sem isso, a gente se rende aos fetichismos, né? Que a gente cada vez mais culpa a tecnologia, né? O problema não é propriamente o algoritmo. O problema não é a tecnologia. O problema é a quem serve o algoritmo. A que interesses servem. Já há um processo, professor José Luiz, de demonização do algoritmo, principalmente agora com a LGPD, e o problema está no programa, na tecnologia. E, de fato, não está. É preciso entender quem são as empresas monopolísticas que estão encurtando o tempo improdutivo para a realização de valor, né? que compram, então, o efeito do algoritmo, que é o direcionamento para um mercado consumidor mais certo, mais seguro, porque tem esse consumo totalmente orientado, criado, né? Essas necessidades são todas criadas. Então, assim, eu não sei meu tempo aqui, acho que já temos quantos minutos, Cícero? Professor Ivan, 7 minutos. 7 minutos. Então, eu podia dizer que, sem entender o que está por detrás, as relações de circulação do capital, como você tem a melhoria, a otimização das condições
e da velocidade, do encurtamento do tempo, do aumento da rotatividade para a circulação, para a realização do valor, feito por essas tecnologias, sem entender isso, a gente vai naufragar em ilusões. O próprio filme, esse documentário, que chama O Dilema das Redes, aposta no direito. Aposta no direito com a esperança de que o direito possa controlar o capital e, de alguma maneira, possa controlar esses processos. Ora, eu fico com o Mesaros, que diz que o metabolismo, sócio-metabolismo do capital é incontrolável, é impossível o direito controlar ou diminuir essa função que a tecnologia está fazendo, que é aumentar o tempo de rotatividade do capital, aumentar a possibilidade de você compra agora num clique, você compra um produto que apareceu para você e você acha que até o celular adivinhou o que você estava querendo. Então, é uma mágica que acontece. É óbvio que já houve um mapeamento das suas condutas, dos seus hábitos, dos seus interesses o tempo inteiro. Houve esse mapeamento pela necessidade que tem o programa das redes de fixar você o mais tempo possível, né, manipulando esses aplicativos, essas plataformas, esses meios eletrônicos. Então, se não se tiver em linha de consideração essa totalidade, esse metabolismo de totalidade que faz a unidade entre produção e circulação, que é o capital, nós não vamos compreender, vamos cair nesses fetiches. O próprio fetichismo da radicalização política causada pelas redes sociais, né? Enfim, você coloca lá há programas que experiências de programas, vamos fazer aqui uma adolescente de 17 anos. Em 24 horas eles tiveram que tirar a adolescente do ar porque ela era fascista, xenófoba, racista, extremamente agressiva por conta, né, da leitura do algoritmo, dos dados que são fornecidos pela própria rede. O que alimenta a mente, o coração e as mentes das adolescentes de 17 anos? Né? Então, mas por que quem é que manipula isso? Quem é que dá golpes? Quem é que faz esse lawfare? Quem é que faz esses golpes, né? Os golpes ao constitucionalismo, eles não são uma excrescência dentro da história, não são uma anormalidade dentro da história. Muito pelo contrário, se a gente pega a primeira revolução burguesa, a inglesa ainda, quando Carlos I conquista a Câmara Baixa e diz: olha, burguesia puritana, era o que vocês queriam? Poder para a Câmara Baixa? Eu dei poder para a Câmara Baixa, mas eu consegui maioria na Câmara Baixa. Bom, aí a burguesia abandona todo o projeto de engenharia constitucional que dava poderes constitucionais para o parlamento e pega o rei, captura o rei, decapita o rei. Os ingleses são muito mais econômicos com essa história de decapitação, só que decapitaram Carlos I e botaram Cromwell. Ou seja, um golpe. E o Marx diz brilhantemente, descreve o episódio do 18 de Brumário, brilhantemente dizendo, antecipa em um ano tudo que ia acontecer com o golpe do Luiz Napoleão, do Luiz Bonaparte, Napoleão III, dizendo isso. As forças liberais, as forças burguesas não hesitarão em se colocarem como no arco de aliança do golpismo, do cara mais, vamos dizer assim, bolsonárico que podia existir na França, que era o Napoleão III, né, o Luiz Bonaparte, o cara mais tosco, o cara mais ignorante. E eles apostaram todas as fichas, porque ele reuniu o lumpenproletariado, o campesinato e fez o arco de aliança ante a ameaça dos trabalhadores, que já não queriam mais compor esse arco de aliança depois de 48. Então, em 50, o golpe que traz um novo império, o império do sobrinho, né? Enfim, o da farsa, mostra isso, que a burguesia, de novo, ela não tem pruridos em deixar de lado o seu desenho constitucional, a sua engenharia constitucional, desde que essa se afigure como um menor obstáculo aos seus interesses de reprodução do capital. Se de alguma maneira esses direitos fundamentais, essa organização do Estado impede a ela reprimir os trabalhadores
que estão se fortalecendo, ela deixa de lado o modelo constitucional. Então, eu tenho muito... Ivan, muito um pois não. minuto. Um minuto. Então, para concluir, eu tenho muito pouca crença. Eu sei que, obviamente, o direito ele apresenta contradições do sistema e a gente tem que trabalhar nessas contradições, explorar, ampliar essas contradições. Mas eu tenho um ceticismo muito grande na capacidade transformadora ou mesmo revolucionária do direito. Até porque o direito não foi feito para nada disso. O direito foi feito para conservar e para legitimar as classes dominantes. Então, com isso, eu encerro aqui minha participação, agradecendo mais uma vez o convite, imensamente, enfim, e me ponho à disposição do evento. Muito obrigado a todos.